A interpretação dada à filosofia de Pitágoras por Giovanni Reale e John Burnet é tão diferente daquele da Mário Ferreira dos Santos que chega a pensar que os três não estão falando da mesma coisa. Pergunta: a diferença é devido ao fato de Mário Ferreira ser um filósofo, isso é um produtor da filosofia e não um historiador da filosofia? Se estudarmos, se estudarmos comentários de Aristóteles e São Tomás de Aquino, que era filósofo, e os historiadores da filosofia, notaremos a mesma diferença? A resposta à primeira pergunta é sim, a segunda também é sim. 3. O senhor percebeu a teoria dos quatro discursos no trabalho de Aristóteles por ser o senhor mesmo produtor de filosofia e não um comentador e historiador da matéria? Sim. Porém, eu duvido que haja sobre a filosofia um ponto de vista legítimo do historiador da filosofia. Quer dizer, se a história da filosofia não é ela mesma a filosofia, então ela vai ter apenas a função de documentar materialmente o que foi dito. Mas você não pode entrar nas camadas mais profundas da interpretação do filósofo sem você comprar os problemas dos quais ele está falando. Porque senão você fará da própria filosofia um objeto, uma coisa. E ela não é uma coisa. Então, muitas vezes o historiador da filosofia cai nesse tremendo erro. Quer dizer, de tomar como seu objeto a própria filosofia tal como está documentada nos textos. E ela não pode ser um objeto. Então, às vezes o historiador da filosofia é como um sujeito que quisesse, vamos dizer, que achasse que ato sexual consiste em ler livros de sexologia. Não é isso? Então, você imagina um garoto sem experiência nenhuma, lendo lá livros de sociologia, de sexologia, tentando imaginar a coisa. É mais ou menos a mesma coisa. Então, a filosofia é uma atividade e os livros de filosofia são como partituras musicais. Eles não estão lá para ser lidos, estão para ser executados. Então, até certo ponto, não é possível compreendê-los se você tomar esses textos, ou até a própria filosofia, como objeto. Porque por trás dela existe um outro objeto, que é o objeto dela. Do que a filosofia está falando? Se a filosofia está falando de gato, eu tenho que olhar para o gato. Eu não vou entender a filosofia só examinando o texto ou examinando a própria filosofia. Isso não é possível. Isso é uma distorção criada pelo mundo acadêmico moderno. Então, à medida que você acumula registros da atividade filosófica anterior, esse registro cria um corpo, adquire uma existência própria. E o historiador vai lá e diz: bom, esse aqui é o meu objeto. Mas isso aí seria como você fazer a história da música sem você jamais ouvir música ou tocá-la. Entendeu? Então, é claro que isso nem sempre acontece. É claro que eu não posso acusar disso todos os historiadores, também não posso acusar o Giovanni Reale, mas porém, eu não posso comparar, vamos dizer, o exame que o Giovanni Reale faz isso com o que o Mário Ferreira faz, porque o Mário Ferreira vai numa profundidade tão grande que um historiador não pode jamais alcançar. Então, eu acho que nesse ponto, Hegel tinha razão, quer dizer, a história da filosofia é ela própria uma atividade filosófica, ou então é apenas uma atividade auxiliar que vai documentar alguma coisa. Mas, por exemplo, o potencial que uma filosofia tem para ser desenvolvida. Esse potencial, muitas vezes, reflete coisas que o próprio filósofo originário sabia perfeitamente, mas que ou não deu tempo dele escrever, tá certo? Ou, às vezes, ele não tinha instrumento linguístico à disposição para escrever aquilo, mas você sabe que ele sabia aquilo. E foi isso que o Mário fez. E é isto que Santo Tomás faz quando ele lê Aristóteles. Então, isso quer dizer que, às vezes, Santo Tomás se afasta um pouco da letra de Aristóteles, ou deixa de compreender alguma coisa. Por quê? Porque Santo Tomás não falava grego, não sabia grego. Tinha um amigo dele que traduzia por latim, então ele lia. Então, isso quer dizer, ele lia Aristóteles de olho nas coisas das quais Aristóteles está falando, das realidades. Se Aristóteles está falando de Deus, então você vai aqui pensar em Deus. Está falando do elefante, você pensar no elefante. E não no texto, ou mesmo na filosofia de Aristóteles. A filosofia de Aristóteles não é um objeto para Santo Tomás de Aquino. É uma ocasião de efetivação de certos atos cognitivos na consciência pessoal dele e dos alunos dele. Entendeu? Então, vamos dizer, uma análise filosófica que prolongue o sentido de uma filosofia
está mostrando a virtualidade, quer dizer, a potência que está contida ali dentro. Mas essa potência está contida realmente. Não é invencionice, não é outra filosofia completamente diferente. É algo que, por exemplo, o pitagorismo poderia ter sido. Tá certo? Porque é coerente com as suas propostas iniciais. Claro que o Mário, na interpretação que ele dá de Pitágoras, ele vai muito além do que eu fui no caso da teoria dos quatro discursos. Eu fiz outros desenvolvimentos da teoria dos quatro discursos que eu jamais publiquei. Por que eu falei, vou publicar só até aqui? Porque aqui é o que eu tenho certeza que Aristóteles sabia. Porque ele não pode ter escrito essas coisas sem ele saber estas. Ele não pode não ter reparado nisso. Mas daí para tem certos outros desenvolvimentos que ele pode não ter percebido. Que estão lá e são coerentes. Então são aristotélicos. Mas aí o estudo cessava de ter uma validade histórica, que eu pretendo que o meu tenha. Além da validade filosófica, pretendo alguma validade histórica. Agora o Mário não se preocupou com isso, ele foi adiante. Então o pitagorismo dele só é histórico até um certo ponto. Mas é pitagorismo, e é genuíno. Para ver a teoria dos quatro discursos, eu usei a mesma técnica imaginativa que talvez o professor Mário Ferreira Santos tenha usado para ver o que viu em Pitágoras. Sim, porém, a usei com mais controle filológico, por assim dizer. Eu não quis ir tão além dos textos quanto ele foi. E o Mário, de certo modo, ele encarnou, ele fez de si mesmo uma espécie de reencarnação de Pitágoras. Ele continuou pensando como se ele fosse Pitágoras. E acho que ele estendeu o edifício do pitagorismo para muito além daquilo que os pitagóricos podiam ter percebido explicitamente. Portanto, ele escapou da base documental. Mas eu não acredito que ele tenha escapado da inspiração originária do pitagorismo. Ele não foi infiel de maneira alguma. Ele foi inventivo, mas não infiel.